Ah, gente boa! Os ricos de antigamente não eram tão ruins quanto os ricos de hoje, viu? Pois é, os de hoje não tem nem vergonha mais, eles escrevem. Eles não têm vergonha de dizer nem de escrever que eles querem mesmo ver o Brasil na merda. Pois é, eles colocam no papel isso. E ó, não tô falando de um rico qualquer, não, um playboy da vida aí que foi lá e postou numa rede social que quer ver os pobres na pior. Não! Eu estou falando do Banco Central do Brasil, que escreve que o Brasil não pode continuar indo tão bem quanto está indo, gerando emprego desse jeito, gerando renda desse jeito. Não pode enriquecer rápido assim. O Banco Central escreve isso. Vou te contar. Escreve isso em economês, né? Que é para todo mundo, ou boa parte das pessoas, não entenderem. Mas é aí que eu entro. Venho aqui para te explicar, para não deixar passar batido para você. Apesar dessa intenção dos ricos desse Brasil, Lula continua favoritíssimo nas eleições de 2026. Ganha de qualquer um, de qualquer um. Puseram até o Bolsonaro na pesquisa, não sei para quê, porque ele está inelegível, vai continuar inelegível, mas beleza, quer saber, ter um parâmetro, tudo bem. Perde também. E mais, se o Lula não for o candidato e o candidato for o Haddad também ganha de qualquer um. Né? Então o brasileiro não está concordando muito com a ideia dos ricos desse país de afundar o Brasil numa recessão. Vou te explicar isso e também vou te contar uma coisa que é o seguinte, eu tenho um sonho, esse sonho eu gostaria muito de decidir eu mesmo quanto eu vou ganhar por mês. Você não tem esse sonho também? Pois é, algumas pessoas no Brasil têm essa possibilidade, né? Parlamentares, vereadores, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, a galera decide quanto vai ganhar. E aí tem agora uma situação de parlamentares que aumentaram o salário, assim, mas aumentaram o salário, tá? Não é reajuste, não. Vamos corrigir a inflação, não. Aumentaram na maior acepção da palavra. E não foi nem só uma vez não, tá? Vou te contar nesse vídeo aqui onde isso aconteceu, uma das principais capitais do Brasil. Os caras estão decidindo que, tô ganhando pouco, vou ganhar mais. Vota aí. E o servidor? O servidor dá uma merrequinha para eles. Isso aconteceu, vou te contar. Vem comigo que eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, tô aqui para traduzir o politiquês e o economês malandro, que é escrito para te enganar, para traduzir tudo isso para o português. E já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, aqui na descrição tem o link. O conteúdo sempre chega primeiro lá, tá? E se puder, se quiser também, eu te peço para participar do financiamento coletivo. É com ele que eu consigo fazer esse trabalho todos os dias aqui. Você pode ser membro do canal, aqui embaixo tem um botão Seja Membro, aqui em cima tem essa chave Pix, quase todo mundo usa ela, tá? E se não tiver como contribuir, deixa um like, deixa um comentário, engaja comigo, que tá pago. Mas vamos lá, vamos falar de como os ricos estão cara de pau como nunca antes. Em dia de Copom, o dólar despenca para 5,97 com notícia de procedimento médico de Lula. Mas peraí, você pensa assim, Lula vai fazer uma cirurgia e o dólar cai? Estão torcendo para o Lula morrer, é isso? Então, o mercado tem dessas coisas, né? Um analista do mercado chamado Vaney Nagem, que é sócio-diretor da Pronto Invest, que é um escritório de investimento, né, uma dessas corretoras de investimento, falou o seguinte, não há outra explicação para esse movimento do dólar cair tanto, caiu 2%, mesmo com a reunião do Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vou falar disso. O mercado começa a especular que o pacote de corte de gastos pode ser aprovado com Lula afastado. Se o Alckmin ficar no lugar dele, fica mais fácil de liberar esse pacote. Além disso, se discute quanto tempo o vice ficaria na presidência. Então, não tem nem informação que o vice vai assumir a presidência. Embora, inclusive falei nisso aqui num vídeo recente, médicos especializados no tipo de lesão que o Lula teve dizem que seria bom ele guardar um repouso a esse restinho de ano. Tem 18 dias para acabar o ano, vai descansar, Lula, para poder se recuperar. Os médicos recomendam.
Os médicos do Lula estão dizendo que não, que semana que vem ele está de volta. Eu ainda estou duvidando, acho que ele ainda vai precisar repousar um pouco mais. Mas vai voltar firme e forte, isso aí você não tenha dúvida, né? Firme e forte e com um pepino na mão. Que pepino é esse? A dívida pública aumentou numa canetada. E numa canetada que não foi do Lula. Pois é. Dívida pública pode crescer 50 bilhões com alta da Selic, que é a taxa básica de juros. Isso representa 70% da economia prevista pelo Haddad. Então, assim, o Haddad meteu lá um pacote de corte de gastos que mexe com BPC, que mexe com gente pobre, mexe com militar, mexe com um monte de gente para cortar 70 bilhões. Aí, numa canetada do Banco Central, ele sobe o juro em 1 ponto percentual e a dívida pública do Brasil, só nessa subida de juros, aumenta 50 bilhões. Então, assim, esse corte de gastos, que uma boa parte dele é de dinheiro do pobre, está saindo do bolso do pobre direto para o bolso do investidor, do rico, numa canetada do Banco Central. Copom eleva a taxa Selic para 12,25%, 1 ponto numa reunião só, 12,25% ao ano. E é aqui que eles falam que querem provocar recessão. Não fui o primeiro a perceber isso aí. A Flávia Oliveira, lá da Globo News, ela é comentarista de política, ela falou isso. Exatamente isso que eu estou falando aqui. Olha só. A ata, ela está bastante clara na direção de que o Banco Central quer produzir uma recessão. Está nítido, está escrito isso, com os eufemismos que a equipe do Banco Central usa nos seus comunicados, mas ele fala da mudança de patamar da taxa de juros, que é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte esperado, mas diz também que que atuará na suavização das flutuações do nível de atividade e do pleno emprego. Isso significa que não se quer nem PIB, nem PIB subindo demais, nem desemprego caindo demais. Ou seja, é recessão e algum desemprego para acomodar a expectativa de inflação que o Banco Central espera. É isso, eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui. O rico quer o desemprego, por quê? Porque ele precisa de gente desempregada, desesperada, para aceitar qualquer salário. Quando está todo mundo empregado, ele tem que pagar mais para atrair a mão de obra. Tem setor da economia que está com dificuldade de contratar gente. Por quê? Porque tem que pagar mais, porque quando tem emprego para todo mundo, você não tem tanto medo assim de perder o emprego, né? Você sai de um emprego, vai para o outro, vai ganhar mais, vai ter uma oportunidade melhor, e isso não é bom para quem é rico. Por quê? Porque ele quer pagar o salário mais baixo. E o Banco Central realmente escreve isso. Isso aqui é a ata da reunião do Comitê de Política Monetária. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Em economês, está escrito aí o seguinte: o Brasil não pode continuar crescendo nesse ritmo, nem gerando tanto emprego. Então, nós estamos tomando a decisão de subir os juros para diminuir o crescimento do Brasil, para que o Brasil não enriqueça rápido. É isso que está dizendo aí nessa frase. E faz ainda uma ameaça, tá? Diante de um cenário mais adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, ajustes da mesma magnitude nas próximas 2 reuniões. Ou seja, se esse 1% que a gente subiu agora não for suficiente para fazer o Brasil entrar numa recessão, a gente ainda sobe o juro mais 2 vezes nas próximas 2 reuniões. Mais 1% cada uma. Aí a gente vai ter a maior taxa de juros do mundo. E se isso acontecer, só esses 2 aumentos que estão prometendo para as próximas reuniões custariam 100 bilhões a mais para o governo, a dívida pública que cresce. Aí seriam 150 bilhões, ou seja, mais que o dobro do corte de gasto do Haddad. O banqueirada, ó, passando a mão na grana. Grana do pobre, do BPC, grana do Vale Gás, grana do salário mínimo. Ele está levando para ele. Na cara de pau ele escreve na ata do Banco Central que ele precisa promover a recessão no país. Então, assim, fica claríssimo esse movimento dos ricos para impedir que o Brasil continue se desenvolvendo.
Porém, isso não é suficiente para convencer o brasileiro, pelo menos não por enquanto. Lula é preferido do eleitor para 2026, mas a maioria é contra a sua candidatura. Lula continua favorito. Saiu lá a pesquisa Quaest, que é uma pesquisa que foi encomendada por uma corretora de investimentos, chamada Genial Investimentos, ou seja, é outro rico que encomendou a pesquisa. Então, se a pesquisa fosse manipulada, certamente ela seria ruim para o Lula, né? Porque quem encomendou a pesquisa não é exatamente uma empresa simpática à política econômica do Lula. É uma empresa de investimento que quer outro caminho. Então, se a pesquisa, apesar disso, está mostrando o Lula na frente, eu acho que a gente tem motivo para acreditar nisso, né? Olha só, a maioria das pessoas vota no Lula em 2026, mas se puder, gostaria que não fosse ele o candidato. Gostaria que ele se aposentasse, fosse descansar e colocasse um sucessor mais jovem, um sucessor que pudesse dar sequência na política dele. Mas se não tiver jeito, a galera vota no Lula. É isso que está dizendo nessa pesquisa. Lula deve concorrer de novo? 52% das pessoas, está aí ó, no final do gráfico aqui, ó, acham que ele não deve concorrer de novo, que ele deve colocar outra pessoa no lugar. 45% acham que sim, que ele deve ser candidato. Pode reparar que a quantidade de pessoas que gostaria que o Lula se aposentasse diminuiu. Ó, na pesquisa anterior, que foi feita em outubro, está aqui. 58% não queriam que o Lula fosse candidato, 40% achavam que ele tinha que ser o candidato. De 58 caiu para 52, que é os 6 pontos o número de pessoas que não quer que o Lula seja candidato, embora apoie o Lula, tá? Mas querem ver o velhinho descansar, essa que é a verdade. E aí, nessa mesma pesquisa, mostra que Lula e Haddad vencem Bolsonaro, Tarcísio, Marçal, Caiado em um eventual segundo turno de 2026. Não só o Lula, mas se ele colocar o Haddad para ser o candidato, vence todo mundo também. Todo mundo. Então essa política econômica que está caminhando aí tem aprovação popular. O povão está dizendo, ó, quero que continue nesse rumo. Olha só aqui. Lula e Bolsonaro não vai ter esse cenário, porque o Bolsonaro está inelegível. Mas beleza, quiseram medir. Vamos lá. 51-35 para o Lula. Lula e Tarcísio, 52-26 para o Lula. Lula e Marçal, 52-27. Lula e Caiado, 54-20. Essa é a diferença a favor do Lula. Ah, mas e se o candidato for o Haddad? Está aqui. Haddad e Bolsonaro, 42-35 para o Haddad. Um pouco mais apertado, natural, mas ainda assim 7 pontos de vantagem. Haddad contra Tarcísio. O Haddad perdeu a eleição para o Tarcísio em São Paulo. 44% para o Haddad, 25% para o Tarcísio. Haddad e Marçal, 42-28. São 14 pontos de diferença. Haddad e Caiado, 45-19. Então, assim, o mercado vai ter que se acostumar com a ideia de que vai continuar essa política econômica, aparentemente, né? Inelegível, Bolsonaro tem 57% de rejeição para a eleição de 2026. 57% das pessoas dizem não voto nem a pau nesse cabra. Está na pesquisa. A rejeição dele é altíssima. Tanto é que está lá, 41-35, perde até para o Haddad. Então não, assim, isso porque está inelegível, ainda estão colocando ele na pesquisa para ver como é que está a popularidade dele, mas não vai ser candidato. Então, o mercado vai ter que se acostumar com o caminho, com o rumo que o Brasil está seguindo de desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego, de crescimento da economia, de crescimento da renda. Vai ter que acostumar, porque o povo está dizendo que quer continuar, né? Inclusive, mudando um pouquinho de assunto com você, tem gente que queria decidir quanto ganha. Ah, um mês que vem eu quero ganhar 50 mil por mês. Eu estou ganhando 40, quero ganhar 50. Pronto, está resolvido. Assinei um papel, meu salário aumentou. Nossa, quem não queria, né? Tem uma galera que consegue, são os parlamentares. Isso aconteceu agora em Manaus. E Manaus não é uma cidade pequena não, tá? Cidade de 2 milhões de habitantes, capital do Amazonas. Aumento salarial de vereadores e prefeito de Manaus é aprovada na Câmara Municipal de Manaus. Aprovaram ontem esse aumento de salário que começa a valer a partir de fevereiro do ano que vem. Por quê?
Porque os deputados estaduais do Amazonas aumentaram os próprios salários. E aí o salário do vereador, pela lei orgânica do município, pode chegar até 75% do salário do deputado. Não significa que tem que ser 75%. Ele pode chegar. E é óbvio que os vereadores não perdem uma oportunidade dessa, né? Subir o salário do deputado, eles correm lá e sobe o deles também. Não subiram pouco não, tá, gente? É aumento mesmo, tá? Os projetos prevêem aumentos salariais de 29,60% para o prefeito de Manaus e 37,32% para os vereadores. Quando é que você viu um dissídio, uma negociação salarial recente com reajuste de 30%, 37%? Não existe nenhum setor, nenhuma categoria profissional. Mas lá em Manaus são 41 vereadores, tá? Quase todos eles, 4 ou 5 que votaram contra, o resto, todo mundo votou pelo aumento salarial. Olha aqui, o salário do prefeito vai de 27 mil para 35, o salário dos vereadores de 18.900 para 26 mil reais. Vice-prefeito aumenta também de 26 para 32, secretários municipais vai de 17 mil para 27 mil reais o salário. E os subsecretários de 15,3 mil para 22 mil reais. Aí, como eu falei lá, conforme a lei orgânica, os vereadores têm o salário fixado em 75% dos vencimentos recebidos pelos parlamentares do Estado, pelos deputados estaduais. E aí, poxa vida, você fala, mas beleza, né? Os caras ficam muito tempo sem reajuste, né? Por isso que os reajustes deles são elevados. Então, o salário de prefeito de Manaus aumenta 50% e passa de 18 mil para 27 mil, sabe quando? 2022. Olha lá, tá aqui, ó. O amarelinho aqui, ó. 11 de fevereiro de 2022. Eles aumentaram os próprios salários. Então, ó, 2 anos atrás, o prefeito de Manaus ganhava 18 mil, agora vai ganhar 35. Dobrou praticamente o salário dele em 2 anos. Porque os vereadores também, quando vai aumentar o salário de um, aumenta de todo mundo, né? E aí é despesa e mais despesa nas costas do contribuinte. Manaus. 2 milhões de habitantes a cidade tem. Vereadores de Manaus aprovam aumento de 10 mil mensais na verba de gabinete para 2023, matéria de dezembro, está aqui também, ó, dezembro de 2022. Então, além de aumentar o salário 50%, eles também aumentaram a verba de gabinete para contratar assessor. E aumentaram também o número de assessores que eles podem contratar. Era 30, agora são 50. Cada vereador de Manaus pode ter 50 assessores e pode gastar 70 mil reais por mês com isso. E ainda tem um salário gigantesco que ele acabou de aumentar de novo. Aí eu achei uma outra matéria aqui falando sobre isso e mostra que assim, tá, mas os vereadores aumentaram o salário de todo mundo, dos servidores também, né? Não só dos próprios vereadores. Sim, claro, aumentaram o salário dos servidores também. Eu fui ver quanto, né? Os vereadores também aprovaram revisão salarial de 4,76% para os servidores da Câmara Municipal de Manaus. Então, assim, para os trabalhadores, para o auxiliar administrativo, para o procurador, para o advogado, para todo mundo que trabalha na Câmara, que realmente, né, trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, para essa galera, menos de 5% de aumento. Para o prefeito, 30%. Para os vereadores, 37%. É ou não é uma mamata? É ou não é uma folga? Então, e aí teve eleição esse ano, dos 41 vereadores, 28 se reelegeram, 13 não se reelegeram. Então, assim, é pouquíssima renovação na Câmara, né? 28 se reelegeram. E o que virou a próxima Câmara, que começa em 2025? Mais conservador ainda do que já é. O que eu andei lendo aí é que Manaus elegeu uma Câmara praticamente 100% evangélica. 100% com aquele papo de levar a religião para dentro da política. Então 2025 vai ser pior ainda. Já está ruim, hoje vai ser pior. Os vereadores que foram eleitos em Manaus vão piorar ainda mais a vida dos manauaras, da população da capital do Amazonas. E são folgados, vamos aumentar o salário aí que tá lindo, né? Tô ganhando pouco.
Vou ganhar R$26 mil por mês. Essa é Manaus. Você está pensando que é uma cidade pequenininha, que é uma cidadezinha, que Jacaré atravessa a rua na faixa? Não é assim não, gente. Manaus é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Está aqui, olha só. Tamanho dessa cidade. Fica lá no coração do Amazonas, na beira do rio. Mas é uma cidade gigantesca. Uma cidade, uma metrópole. Uma cidade realmente considerável. Administrada por esse tipo de pessoa. Que, vamos aumentar meu salário 2 vezes a cada 2 anos. 50% numa, 30% na outra, 30 e tantos por cento. Enfim, esses são os vereadores de Manaus. Uma leva gigantesca de bolsonaristas foram eleitos nas eleições desse ano. Né? E aí a galera que se reelegeu, que vai continuar o ano que vem, já acertou o esquema para ganhar melhor, porque não estão satisfeitos com a grana que ganham. E você? Se você ganha salário mínimo, o seu salário mínimo vai subir menos agora por conta do pacote de corte de gastos. Esse é o Brasil que a gente vive. E aí, a providência que a gente tem que tomar é a cada 4 anos, né? É elegendo. Mas não piorando as coisas como aparentemente a população de Manaus andou fazendo agora. Tentando melhorar, tentando eleger gente que pensa no pobre, que pensa no mais necessitado. E não elegendo gente que eleva o próprio salário para um salário bastante considerável. Salário quase ninguém ganha. O vereador de Manaus vai ficar certamente entre os 5% da população brasileira mais bem paga, com esses salários que eles vão ganhar agora. Tá aí, o que você acha disso? Diz para mim no comentário, quero saber. Deixa a sua opinião aí, acrescenta bastante ao debate, eu sempre leio os comentários, vejo o que o pessoal está pensando. E se puder e se quiser, repito, deixa a sua contribuição para o financiamento coletivo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, sobre a economia, sobre a justiça do Brasil. Um abração, tchau.